Olá, pessoal! Dando continuidade às aulas sobre doenças glomerulares, hoje eu vou falar sobre proteinúria. Então, pessoal, o que é a proteinúria? É a presença de proteína na urina. O que nós vemos nessa figura maior? Uma clara de ovo que contém albumina. Quando nós batemos a clara, fica com espuma, assim como uma urina com proteína, vemos aqui na figura menor, nesse pote, com bastante espuma. Então, o paciente relata, muitas vezes, que a sua urina está espumosa. Nós temos que pensar em proteinúria. E o objetivo dessa aula é ensinar vocês a fazerem o diagnóstico, saber as causas e chamar atenção para o risco da proteinúria e a necessidade do acompanhamento. No final, eu vou mostrar para vocês de uma maneira bem didática a patogênese do dano da proteinúria ao rim. E sobre síndrome nefrótica, síndrome nefrítica e outras glomerulonefrites serão temas para uma próxima aula. O normal é não encontrarmos proteína na urina, menos de 150 miligramas ao dia. Aqui nós verificamos a barreira glomerular e nós temos 3 tipos de proteínas. A proteína de alto peso molecular, ela não é filtrada. A albumina, parte da albumina, em torno de 2 a 4 gramas ao dia, pode ser filtrada, mas ela é reabsorvida a nível das células tubulares. E a proteína de muito baixo peso molecular, ela é filtrada e é totalmente absorvida no túbulo renal. Neste slide sobre tipos de proteinúria, vamos correlacionar a figura com a tabela ao lado, iniciando com um glomérulo normal, onde a proteinúria não deve exceder a 150 miligramas ao dia. No segundo caso, é uma proteinúria por extravasamento. São os casos de superprodução. E o exemplo clássico é o mieloma múltiplo, onde há uma produção exagerada de imunoglobulinas, cujos fragmentos são lançados na circulação e, devido ao seu tamanho reduzido, são facilmente filtrados. E essa carga filtrada excede a capacidade de reabsorção e são excretados. E o exemplo dessa proteinúria é a proteinúria de Benz-Jones. O terceiro figura é a proteinúria de causa glomerular. São as glomerulopatias. Pode ser as glomerulopatias primárias, as glomerulopatias secundárias, cujo exemplo é diabetes mellitus, amiloidose e lúpus, e as glomerulopatias associadas a drogas, em especial anti-inflamatórios não esteroides, penicilaminas, metais pesados e medicações como sais de ouro e lítio. E o quarto exemplo é a proteinúria tubular, quando o túbulo não tem capacidade de reabsorver as proteínas de baixo peso molecular, que ocorre na nefrosclerose hipertensiva e nefrite túbulo intersticial, causado em especial por anti-inflamatórios, e doenças genéticas como a síndrome de Fanconi. A proteinúria glomerular, só para recapitular, ela é secundária a uma lesão na barreira de filtração. Pode ser secundária a uma lesão na superfície endotelial, na membrana basal ou nos podócitos. A espuma na urina pode sugerir proteinúria. E nós podemos detectar, confirmar, com o teste na fita de urina, cuja coloração modifica conforme a concentração urinária, ou com o teste sulfossalicílico a 3%, que precipita a proteína na urina. Neste caso, nessa foto, uma proteinúria bem carregada, se diz que o paciente tem proteinúria 3 cruzes,
que significa uma proteinúria nefrótica. Esse teste é bastante antigo, mas até hoje utilizado como está descrito no UpToDate. Agora, o importante é quantificar essa proteinúria, nem que seja no início ou no acompanhamento. Então, a quantificação em urina de 24 horas é o padrão ouro. O normal é menos de 150 miligramas ao dia. A proteinúria isolada, o que é a proteinúria isolada que não causa uma hipoamnemia, o paciente não tem sintomas, ela não é superior a 1 a 2 gramas ao dia. A proteinúria nefrótica é definida como mais do que 3,5 gramas de proteína para paciente com 1,73 m de superfície corporal ao dia. Sempre quando se coleta a urina de 24 horas, se coleta também a creatinina para avaliar se foi essa coleta de maneira adequada, porque a creatinina na urina é uma constante, depende da massa muscular e gira em torno de 15 a 25 miligramas por quilo ao dia. E o mais fácil é coletar a proteína em amostra de urina, que nós chamamos de IPC. O normal é menor do que 0,2, quando nós utilizamos a mesma unidade de proteína e creatinina, ou menor do que 20, quando é miligrama de proteína por grama de creatinina. E a proteinúria é maciça ou nefrótica quando essa relação proteína-creatinina é maior do que 3,5. Nós podemos correlacionar a quantidade de proteína excretada em 24 horas com a sua causa. Por exemplo, uma proteinúria mais do que 150 miligramas e inferior a 2 gramas, em geral, é causada por uma glomerulopatia leve, uma proteinúria tubular ou uma proteinúria por superprodução. Se a excreção é entre 2 gramas e 4 gramas, geralmente é uma proteinúria glomerular. E acima de 4 gramas, certamente é uma proteinúria glomerular. Vamos avaliar esse caso, então, de um adolescente de 17 anos, masculino, com uma superfície corporal de 1,6 metros quadrados, pesando 60 quilos, normotenso, assintomático, e em um exame de urina de rotina foi verificado que ele apresentava 2 cruzes de proteína, ele estava hidratado, ele não estava com febre, foi um exame de rotina coletado pela manhã. Ele tem uma cruz de hemoglobina, mas ele não tem eritrócitos na urina, então ele tem somente proteinúria. Para confirmar, nós temos que coletar urina em amostra de urina, que é o mais fácil. Então, a relação proteína creatinina em amostra deu 0,4. Como é que nós chegamos a esse índice? Então, dividindo 0,76 gramas de proteína por 1,90 gramas de creatinina. Os dois na mesma unidade, e o normal seria 0,2, e no caso deu 0,4. Para confirmar, coletamos urina de 24 horas, que deu uma proteinúria de 1,32 gramas, e ele coletou de maneira adequada, porque a creatinínúria foi de 1,7 gramas, mostrando 28 miligramas por quilo, que o normal seria de 15 a 25. Então, se fosse por erro, seria ele coletou um pouquinho a mais de urina. Então, ele também apresentava uma função renal normal, uma albumina normal e era assintomático. Nós podemos dizer que ele tem uma proteinúria isolada. Ele poderia, nessa faixa etária, ter uma proteinúria ortostática, mas foi confirmado que a proteinúria, quando ele estava deitado, então durante a noite, comparada com a coletada depois de uma caminhada, foi similar. Então foi excluída essa possibilidade. O mais provável é que ele tenha uma proteinúria glomerular, mas não tão importante.
Nós devemos, nesse caso, observar e repetir exames em 6 meses. Neste outro caso, um paciente masculino, 10 anos, apresentava edema. Coletado um exame de urina, mostrou proteína 4 cruzes, hemoglobina 2 cruzes, eritrócitos 21 a 30 por campo e tinha cilindros sérios, hialinos, cilindros graxos, mostrando com esses cilindros também proteinúria e cilindros graxos, mostrando que esse paciente provavelmente também tinha dislipidemia. A proteinúria em amostra deu um índice de 21, e vocês verifiquem ali, a proteína deu 53 gramas por litro. O laboratório se preocupou e escreve exame confirmado. Então, ele tinha um IPC de 21, uma proteinúria nefrótica que se confirma com albumina baixa, 2:1, e consequente dislipidemia. Então, esse paciente foi tratado como síndrome nefrótica e vocês vão ter uma aula específica sobre esse assunto. Na avaliação, é importante afastar que a proteinúria não seja transitória, que foi a urina coletada após febre, exercício, desidratação. Avaliar se a proteinúria é ortostática, em especial em jovens, então tem que coletar a urina ao acordar e outra amostra após caminhar. Temos que confirmar, então, se a proteinúria é persistente, avaliar o tipo de proteinúria, se ela não está associada a outras doenças sistêmicas, como diabetes, lúpus, etc. E na anamnese tem que ser muito completa. Temos que saber quando é que iniciou a proteinúria, se tem história no passado, na infância, de edema, como é que evoluiu, se está piorando, se ela foi transitória, passou, e a associação com outros sinais, sintomas. Perguntar sobre o uso de drogas, né? Não esqueçam de perguntar se o uso de anti-inflamatórios, que é o mais comum, e verificar se tem história familiar de doença renal. O exame físico sempre deve ser completo, detalhado, mas é fundamental a pressão arterial e a pesquisa de edema nesse paciente. A avaliação laboratorial inicial é bem simples. Solicitar um exame comum de urina, que vai nos informar se o paciente também tem hematúria ou glicosúria. Confirmar em amostra de urina a presença de proteína, então relação proteína-creatinina. Quantificar essa proteinúria em urina de 24 horas. Avaliar a função renal, solicitando uma creatinina. E sempre é importante, em especial em proteinúria isolada, sem sintomas, que se faça uma imagem dos rins para avaliar dano estrutural. E exames complementares, confirmada essa proteinúria, solicitar colesterol, triglicerídeos, glicemia e albumina, e exames para afastar causas secundárias, complemento, FAM, afastar infecções, em especial hepatites, sífilis, toxoplasmose, e se suspeita de mieloma, em especial pacientes idosos com sintomas, com emagrecimento e dor óssea, eletroforese de proteínas urinárias, onde vai aparecer, então, a proteinúria de Benz-Jones. A avaliação histológica do parênquima renal é importante para o diagnóstico e o prognóstico do paciente e para também estabelecer o tratamento. É feita através da punção biópsia renal, que é um método invasivo, mas atualmente realizado com profissionais experientes em ambiente adequado, os riscos são poucos. Em proteinúria isolada sintomática, a indicação é controversa, porque o que nós vamos fazer? Nós vamos tratar esse paciente, o que uma biópsia vai nos ajudar? Então, ela não está indicada numa proteinúria menor do que 500 miligramas por metro quadrado por 24 horas e é controversa quando a proteinúria é entre 1 a 2 gramas ao dia. E ela sim
está indicada se a proteinúria é acima de 2 gramas ao dia. Ou se um paciente estava bem controlado e houver uma piora da creatinina ou aumento da proteinúria, aí sim se indica uma biópsia renal. Então, qual a conduta com esse paciente? Se a proteinúria é isolada, isso é, se a proteína sem alteração do sedimento urinário, sem hematúria, função renal normal, sem hipertensão, sem diabetes, em geral proteinúria inferior a 2 gramas ao dia, que foi excluída alguma causa secundária, a conduta é observar e a cada 6, 12 meses, né, monitorizar a pressão arterial, avaliar a proteinúria, a função renal e, se houver uma progressão, piora da proteinúria ou da função, realizar a biópsia renal e aí então tratar individualmente cada paciente. Agora, se a proteinúria é uma proteinúria glomerular mais de 2 gramas ao dia, é obrigatória a biópsia renal, o tratamento será individualizado e temos que, importante, controlar a pressão arterial. O objetivo sempre é esclarecer o diagnóstico e erradicar a proteinúria. Verifique nesse gráfico ao lado. Então, é um estudo observacional de pacientes com proteinúria. Então, aqueles pacientes que nunca excederam a proteinúria de 5 gramas ao dia, eles tiveram uma boa evolução em 5 anos ou mais. Agora, os pacientes que tinham uma proteinúria nefrótica ou não com sintomas nefróticos, mas que excedia 5 gramas ao dia, evoluíram para perda de função renal e uma perda de até 40% da função em 5 anos. Então, é muito importante tentar diminuir essa proteinúria para melhorar a evolução do paciente. Nos próximos diapositivos, eu vou mostrar o dano que a proteinúria causa à estrutura renal. Então, iniciam a proteinúria e nesta figura em maior aumento, verificamos o espaço urinário em preto com a proteína, a célula tubular, então com a sua borda em escova, e ao início da reabsorção da proteína, então muita proteinúria em excesso, ela é absorvida e penetra na célula tubular. Então, conforme as proteínas penetram na célula tubular, elas desencadeiam uma reação inflamatória. E esta reação inflamatória que inicia na célula tubular, ela se amplifica para o interstício peritubular. Cada vez mais, e fazendo desta reação inflamatória uma progressão para a fibrose. Com a permanência desse processo, vocês verifiquem que há então uma destruição das células tubulares e uma fibrose intersticial. Então, novamente, ocorre a proteinúria, que é reabsorvida a nível de túbulo, inicia uma reação inflamatória que se amplifica e que progride com dano da estrutura renal, nos túbulos, uma fibrose intersticial, um dano ao glomérulo e que acaba com a destruição do néfron. Salientando mais uma vez a importância do tratamento do paciente com proteinúria. E esse tratamento será visto na próxima aula, que será sobre síndrome nefrótica. A bibliografia sugerida é este artigo sobre proteinúria, uma revisão, é bem simples e bem didático, do professor Morales. No UpToDate, pesquisar proteinúria,
E se vocês quiserem, solicitem para mim por e-mail que eu envio mais artigos. E para concluir, um resumo para lembrar. É necessário fazer o diagnóstico e classificar a proteinúria, tentar obter a etiologia, acompanhar esse paciente com proteinúria, creatinina sérica e pressão arterial. E existem, então, indicações precisas para a biópsia renal. E a proteinúria importante e persistente pode levar à insuficiência renal crônica. E se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me enviem e-mail para o cdrucgarcia@gmail.com. Muito obrigada.